Oi, gente maravilhosa, tudo bem? Ok? Um abraço para você, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Marcos de Araújo. Aqui é o pastor Marcos de Araújo, o maior bruxo do mundo. Ok? Hoje, salve, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Tem um pastor aqui que ele me apertou. Se tu és doutor mesmo, desvende esse mistério a respeito da ressurreição. É negócio de ressurreição da carne, porque ele defende que o corpo ele vai voltar a existir na ressurreição. O espírito vem de onde ele está e o corpo volta na carne, nessa mesma carne. Bom, olha, eu quero dizer para você, se você não gosta do programa, olha, vai tomar café, sabe? Vai tomar café. Me criticaram por, às vezes, eu fazer um programa sem camisa, certo? Deixa eu explicar para você. Tudo tem uma explicação na Bíblia, certo? Olha, eu tenho visto um monte de pastores no Rio de Janeiro, um monte de mulheres pastoras do Belém, de biquíni nas praias, ou nas praias de biquíni, de maiô, um rabão, rapaz, e outras pastoras, mas um rabão que, ó, agora vem falar mal de mim aqui, que estou fazendo programa sem camisa. Ora, para com isso, gente, vamos parar de criticar uns aos outros. Eu não dei nome, não vai me processar, eu não dei nome. Vá à praia, vá às praias do Rio de Janeiro, você vai ver pastoras, missionárias, todas, ó, filé, biquíni, maiô, de top 10 eu não vi, sinceramente, de top 10 eu não vi. O resto, olha, tá? Eu tenho ido às vezes à praia, só que eu vou de bermuda, eu gosto de dar uma nadadinha de bermuda, certo? Então, não me critique, porque se pode, porque sem camisa não pode, você está entendendo? Então, agora não gosta do meu programa, assista outro, cara. Vai dormir, vai fazer amor, vai tocar uma, vai se virar. Fica criticando o pastor Marcos agora. Vai ver mulheres aí missionárias na praia com a mão de fora, biquíni, maiô. Agora, eu tenho que ir para o inferno. Eu sou condenado para tomar café na cabezinha, rapaz. Gente, você está com o pastor Marcos. Muito bem. A pergunta é bombástica, porque veja bem, a maioria dos teólogos, esses teólogos do blá blá blá, do oba oba, dizem o seguinte, principalmente no Vejam Só, que eu tenho assistido muito, dizem assim, não, é porque na ressurreição, o Espírito ele vem lá do Pai, porque estão todos debaixo do trono de Deus, e os espíritos e as pessoas que morrem, o espírito dela está lá no inferno. Primeiro lugar, o inferno não existe. Tá certo? E vou te provar agora. Jesus disse o seguinte, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Lá em 33 da Era Comum. Quer dizer, Jesus disse que o inferno foi preparado. Ele não está preparado. Se ele estivesse preparado, todos nós que morrêssemos em pecado, desceríamos direto para lá. Você concorda comigo? Concorda? Todos nós iríamos para lá. Se ele foi preparado, ele não está. Você vai para o Apocalipse, você vê que depois da batalha do Armagedon, depois da batalha, Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo, todos os que seguiram eles vão ser lançados. Vão, é futuro. Então não é que todos nós descemos ao inferno quando morremos. Tá bom? Vá para a Bíblia e confira direitinho e não seja parafrasista. Ir além do que está escrito, fazer circunlóquio textual, perífrase textual, é um erro de hermenêutica, ó, terrível, é muito feio. Ah, pastor, agora vamos dar uma lição aqui, pera lá. Vamos dizer assim, então quer dizer então que no juízo final o espírito sai debaixo do trono de Deus e a carne volta, essa carne aqui, este corpo, tá? E os que estiverem no inferno voltam e pegam essa carne. Quantas pessoas que têm morrido comido por tubarões? Quantas? Milhares, né, até hoje. Quer dizer que Deus vai ressuscitar o tubarão também para vomitar o meu corpo e ele vai restaurar o meu corpo para o espírito sair debaixo do altar dele e entrar no meu corpo. Isso chama-se ressurreição. Quantas pessoas que morrem em acidente de carro, ensanguentada, corpo estraçalhado? E as pessoas que morreram incendiadas, queimadas, carbonizadas? Quer dizer, não tem mais corpo. Jesus volta agora. Haverá uma ressurreição. Bom, essas pessoas, no caso, seja crente, não seja crente, católico, budista, raios que os parta. Muito bem. Não tem mais corpo. Se não tem mais corpo, Deus vai fazer o quê? Ué,
mas pastor, a gente vai ressuscitar com o mesmo corpo. Sim, com o mesmo corpo. Então, não existe mais corpo. Deus ele vai fazer o quê? Ele vai voltar o que ele vai fazer? Explica para mim, para com o oba-oba e dá explicação para mim, para o doutor aqui. Dá explicação. Pare com o oba-oba, eu quero explicação. Vem para o peito. Eu quero explicação. Deus vai pegar o bombeiro, ressuscitar o bombeiro naquele dia também. Aquelas cinzas que foram jogadas ao mar, ele vai mandar um anjo buscar todas as cinzas daquele defunto, vai reconstruir o corpo. Bom, então não é ressurreição. A outra coisa, a palavra ressurreição, deixa eu te explicar. O substantivo ressurreição, ressurgir, é um substantivo comum, mas ele é polissêmico. Ele não é só dissêmico ou monossêmico, ele é dissêmico. Ele tem vários significados, várias interpretações, dependendo da construção de uma frase. Agora, o substantivo ressurreição de mortos é o seguinte: você já viu alguém vivo ressuscitar? Esses teólogos aí do Vejam Só, que pregam que o espírito volta ao corpo, ao mesmo corpo na futura ressurreição, ao mesmo corpo. E as pessoas que morreram também, há 80 anos atrás, que não tem nem ossos. O espírito vai voltar lá no cemitério, não acha o corpo, vai ficar andando para lá e para cá, filho, na ressurreição. Vai ficar andando para lá e para cá procurando o corpo. E aqueles que foram carbonizados, que morreram, vai ficar procurando cinzas no mar, por aí, cadê meu corpo? Você está entendendo? São teólogos do oba-oba. Outra coisa, preste atenção. Ressurreição é um substantivo comum que predetermina um pressuposto de que haja uma interpretação totalmente literal no que se tange a uma reavivação. O que é isso? Vou explicar. Ressurreição é quando há uma morte. Você já viu alguém ressuscitar se não morreu? Você já viu? Onde é que existe? Em que planeta existe? Só ressuscita o que morre. Muito bem. Ô pastor, você está entrando em contradição agora, porque se é o corpo que morre, é o próprio corpo que vai ressuscitar. Mas espera lá, o que a Bíblia ensina é que Paulo diz que assim como existe corpo animal, existe corpo espiritual. E nós ressuscitaremos com um corpo de glória, não é com esse mesmo corpo. Então esses teólogos que vão lá do blá blá blá, no Weber Cocarelli, Assembleia de Deus em escola dominical, não, nós vamos ressuscitar com este corpo. Com este corpo. Pera lá. O apóstolo Paulo não ensinou isso. Querido, vem cá, dá um beijão aqui, vem cá. Ai, que delícia. Muito bem. O apóstolo Paulo ensinou que na ressurreição, aqueles que ressuscitarão com corpos de desonra. Não é com o mesmo corpo, filho, é com corpos de desonra. E ele ensinou que os que vão ressuscitar para o reino de Deus ressuscitarão com corpos espirituais glorificados. Como é que o corpo que morreu desgraçado, morreu, aquele corpo nem existe mais, ele vai ressuscitar? Não existe ressurreição de corpo, não existe isso. Existe uma ressurreição que nós chamamos futuramente que vai haver, uma ressurreição de seres humanos. Oh, mas espera lá, pastor, você entrou em contradição de novo. Se ele não é mais humano, ele está morto, como é que ele vai ressuscitar? Pois bem, vou dar a explicação. O espírito, na verdade, ele não volta aqui na terra a pegar um corpo. Ele surge na ressurreição, ele surge com um corpo. Este corpo de desonra é para aqueles que vão herdar a condenação eterna. O corpo glorificado, que Paulo explica, glorificado, filho, não é este corpo. Este corpo aqui não é glorificado, nem que o pastor Marcos seja santarrão, morra em jejum e oração 24 horas por dia, cara. Não, esse corpo aqui é matéria, ele desfaz, ele é passageiro, tá bom? Agora, para que haja uma ressurreição deste corpo, com este mesmo corpo, segundo o que os teólogos da Assembleia de Deus, teólogos do Vejam Só dizem, é preciso então que este corpo venha a ser restituído por Deus na ressurreição. E é lógico, haverá o que? Células, cromossomos, o sistema abo, que é o sistema A, B, né? O sistema O das plaquetas,
do citoplasma, o sistema endométrico do ser humano, se vai haver este mesmo corpo, se Deus vai trazer este mesmo corpo para ser ressurreto, o Espírito entra nele, eu não entendo, porque então este mesmo corpo vai ter que ter células. Se ele vai ter células, ele será um corpo material, vai contra a doutrina de Paulo, contra o ensinamento do apóstolo Paulo. Se esse corpo que é matéria, ele vai ter célula, cromossomo, sangue, uma chequinha, né, para a mulher, claro, né, a mulher não vai ser um pintinho para o homem, quer dizer, então esse corpo vai ser como? Ele vai para o inferno e vai ser queimado no lago de fogo. Se o lago de fogo é espiritual, não tem lógica, porque na matemática da teologia, este corpo aqui, sendo matéria, que vai vir, segundo certos teólogos, vai ser ressurreto com o mesmo corpo, se ele vai para o fogo eterno, que o fogo é espiritual, como é que ele vai ser queimado? Você já viu alguma matéria ser queimada por fogo espiritual? Não. O fogo espiritual só queima corpos espirituais. É a mesma coisa de um espírito. Um espírito, quando ele coloca a mão no fogo, você já viu o espírito ser queimado? Olha, pastor, eu vi um espírito ali, ele estava com a mão queimada. Por quê? Ah, não, ele apareceu em minha casa, colocou a mão na panela quente de feijão que a minha esposa fez, e ele queimou a mão. Não existe, filho. Sabe por quê? Vou te explicar por quê, queridão. Porque o espírito, ele não faz parte da matéria. Ele não faz parte. E a matéria não faz parte do espírito. Não faz parte. Por exemplo, você quer ir com a matéria para o planeta Marte? Você não vai. A matéria? Não. Com a matéria você não vai. Você anda para lugares dentro do nosso planeta, de trem, de avião, você está entendendo? Então veja bem, vamos acabar aqui com essa história de teologias baratas aí, que nós vamos ressuscitar com este corpo, tá bom? Se nós vamos ressuscitar com este corpo, então os testemunhas de Jeová têm razão. Porque viveremos num paraíso terrestre, e este paraíso será material, e este paraíso nós iremos desfrutar, fazer sexo, ter crianças, enfim. Para fazer sexo tem que ter pintão gostosão, tem que ter chana gostosa, um rabão. Concorda comigo? No paraíso vai haver isso, então tem que haver um cacetão e um chacão também, né? Então não tem lógica. Essas explicações teológicas só confundem a cabeça de alunos. Eu já diplomei 126 pastores no Brasil, já doutorei, e eu já fiz muito debate, muito arranca-rabo na Assembleia de Deus, e não deu para o cheiro. Teólogos da Assembleia de Deus não deu para o cheiro, você está entendendo? Não deu para o cheiro. O que acontece? Eles são do oba-oba. Na hora de provar um argumento, ter um argumento que nós chamamos de uma dialética aristotélica, na hora, eles são colocados contra a parede e eles não têm resposta. Não tem resposta. Agora, se você quer um debate comigo, você é um teólogo batuta, quer um debate, é só marcar com o pastor Marcos. Tá bom? É só marcar com o pastor Marcos e a gente debate sobre o assunto. Agora, Paulo disse que nós ressuscitaremos com um corpo de glória. Em Daniel também está escrito que ressuscitarão os que não pertencem a Jesus, que não serviram a Jesus, com corpos de desonra. Não é com este corpo, é corpo de desonra, tá certo? Milhares de pessoas, presta atenção, olha como eles entram em contradição. Milhares de pessoas que morrem sem Jesus, não morrem com o corpo em desonra. Muitos morrem com o corpo honrado. Quer dizer, e agora? Como é que fica? Então, não existe ressurreição deste corpo. Está entendendo? Outra coisa que nós vamos debater outro dia sobre a ressurreição do Espírito. Porque tem teólogo na Assembleia de Deus dizendo também agora, do Belém, é sempre Belém, Jesus Cristo. Sempre Belém, rapaz. Tem teólogo na Assembleia de Deus do Belém também dizendo outra coisa, que quem ressuscita é o Espírito. Bom, eu nunca vi Espírito morrer, você já viu? Ué, não está escrito lá em Provérbios, não está escrito lá em Eclesiastes, Provérbios, né? O espírito volta para Deus e o corpo para a terra, para o pó. Não estou falando de amor, não, estou falando de pó. Se o espírito vai para Deus, que o deu, volta para Deus, que o deu, né? Está escrito volta, não vai, volta. Só volta quem veio, então vem de Deus o espírito. Se o espírito volta para Deus, então ele não morre. Se não morre, como é que o espírito vai ressuscitar? Só ressuscita quem morre. Você já viu a ressurreição de quem nunca morreu?
Olha, eu já participei de grandes debates e graças a Deus até hoje eu venci. Tá bom, gente? Até hoje eu venci. Desculpa as brincadeiras, vocês que são pecadores e eu que sou santo, casto, um pastor muito sério, não gosto de palhaçada aqui, desculpe alguma coisa. Até a próxima, beijo na alma de todos vocês, Deus abençoe, gente. Fica na paz, Jesus é contigo, não temas.